Bom dia, sejam todos bem-vindos a nossa mais novo programa da Rádio Socesp. Eu sou o Dr. Miguel Antônio Moretti, diretor de publicações da Socesp, e hoje eu vou ter o prazer de conversar com a professora Jaqueline, que é responsável pelo grupo de tabagismo lá no Instituto do Coração e que recentemente publicou uma matéria muito interessante sobre o cigarro eletrônico. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente nos estúdios da Rádio Socesp e tenho certeza que esse nosso programa vai ser muito ouvido por aí. Muito bom. Eu queria agradecer a Socesp, a você, Miguel. Nós somos colegas de residentes. Eu me lembro que, dando plantão lá no HC, lembra? Aí a gente tinha umas horinhas para descansar e você falava, você está bem embaixo do raio-x. Eu, como assim? Os pacientes ficavam no andar de cima tomando raio-x e a gente embaixo. Exato. Recebendo aquela carga. E com certeza o chão não devia ser blindado. Não era, com certeza. Mas isso ainda bem que são histórias que a gente tem para contar com muita alegria. Muito, né? Muito bom. E por falar em história, em coisas mais antigas, é óbvio que todos nós já sabemos que o uso do cigarro, o tabaco, é um enorme inimigo para o nosso coração. A gente já está cansado de ter essas informações, de ouvir, ler, falar. Você tem inúmeros trabalhos publicados, tem um trabalho fantástico lá dentro do Instituto do Coração. Mas tem um problema. Quando o paciente chega no nosso consultório, que você vai falar, olha, para de fumar, fumar faz mal para o seu coração e etc., eles querem sempre procurar uma alternativa. E, de preferência, uma alternativa que eles acham que não faz mal. Sim. Né? E uma dessas alternativas é o cigarro eletrônico. E aí, pensando nisso, quando eu estava vindo aqui hoje para a rádio para conversar com você, eu estava pensando assim, nossa, sabe que outro dia eu estava numa reunião e eu tinha uma pessoa fumando cigarro eletrônico até que tinha um cheirinho interessante. Não tinha fumaça, mas tinha um cheirinho interessante. E aí eu lembrei da sua reportagem, a publicação que saiu esses dias, falando sobre os problemas do cigarro eletrônico. E aí, Jaqueline, dá para usar o cigarro eletrônico, não dá? Como é que é? Então, eu acho que essa questão é muito interessante porque cada país tem sua realidade, né? E o Brasil, ao longo desses 30 anos, naquela época que a gente era residência, médico fumava, se fumava dentro do hospital, então o cigarro era uma festa, fazia parte do cotidiano das pessoas. E ao longo desses 30 anos houve uma redução expressiva no número de fumantes, e o cigarro eletrônico nada mais é que uma invenção da indústria, pode-se dizer assim, no começo ele até foi um chinês que inventou para reduzir o risco do pai, mas na verdade hoje ele foi desvirtuado e hoje ele tem um monte de aromas, sabores, aditivos, que na verdade ele quer pegar os adolescentes. Ele não é um produto terapêutico para ser usado, vou substituir a dependência da nicotina usando o cigarro eletrônico. Isso implica em riscos. A própria OMS não coloca essa alternativa como viável, não é tratamento tabagismo, até porque se fosse, teria que ter estudos para isso. Duplo cego, controlado, randomizado, como a gente está acostumado. Quando se trata de remédios para qualquer doença, você tem um processo de validação do produto que a indústria do tabaco, do cigarro eletrônico não fez, mas quer a todo custo enfiar isso goela abaixo das pessoas, como no Reino Unido. Então, o fato do Reino Unido estar distribuindo 1 milhão de cigarros eletrônicos, porque eles viram que no país deles, a taxa de pessoas que usavam terapia com reposição de nicotina e paravam de usar o cigarro convencional, as pessoas que usavam o eletrônico tinham uma taxa maior. Só que as pessoas que trocavam pelo eletrônico continuam usando o eletrônico. Não é que foi uma coisa temporária. E o que é pior, a Inglaterra hoje vive um boom de consumo ilegal, porque o produto que é regulamentado, que tem 20 miligramas de nicotina e tem 600 puffs, né, que é a quantidade de puffs que a pessoa dá, os adolescentes não querem. Os adolescentes querem sal de nicotina, que tem 35, 50 miligramas, e são saborizados. Então, então, o comércio ilegal hoje é um problema na Inglaterra. Você tocou num assunto que é muito importante, a questão da nicotina, porque muito se fala de todas as substâncias que tem dentro de um cigarro comum, alcatrão e N outras substâncias, e nicotina. Sim. Né? E a gente sabe que a nicotina tem
um papel muito importante e fundamental na deterioração do sistema cardiovascular. Sim. E o cigarro eletrônico, essa coisa da nicotina, acaba sendo maior, menor, mais, menos? Como é que funciona? Muito maior. Então, o produto evoluiu ao longo de 10 anos, né? Na verdade, surgiu em 2004 na China, com aquela, como eu falei, o chinês pensou naquilo com uma boa intenção, só que hoje já está na 4ª geração. E o produto hoje tem o sal de nicotina, tem a nicotina em free base, que dá até 35 miligramas de nicotina, que é uma carga alta. Para vocês terem uma ideia, um maço de cigarro tem 20 miligramas de nicotina. Cada cigarro, mais ou menos 1 miligrama. Então, os produtos têm 35, 50, já teve produto até de 65 miligramas de nicotina. Então, o que a gente percebe? Eu, quando comecei a receber pessoas, olha que interessante. Eu comecei a receber pessoas que usavam o produto, até tinham feito a transição. Eles fumavam cigarro convencional, adultos, e foram para o eletrônico. Só que perceberam que nessa mudança estavam usando o eletrônico muito mais do que quando usavam o cigarro convencional. Tem gente que dorme com o produto debaixo do travesseiro, não consegue dormir à noite, tem que parar para vaporizar no meio da noite. E aí eu comecei a dosar a cotinina na urina, porque quando eu faço monóxido de carbono, que a gente usa para avaliar fumante, o monóxido é normal, porque não tem combustão, ótimo. Mas a quantidade de nicotina que esse produto tem, todas essas pessoas tinham um nível de nicotina acima de quem fuma 20 cigarros por dia. E aí o que é pior, eu comecei a receber adolescente, eu faço tabagismo há 30 anos. Eu nunca recebi jovem que o pai trazia porque fumava cigarro, nunca, porque entre você começar a fumar um cigarro até você chegar a 20 cigarros por dia, que é uma carteira, são anos, as pessoas demoram anos. E eu recebo garoto de 13, 14, 15, 16 e eu vou dosar cotinina na urina, que é o metabólito da nicotina, está superior a quem fuma 20 cigarros. Então eu nunca vi isso, eu nunca vi. E o que é pior, quando você vai ver o produto, que eu sempre peço para ver, me mostrar que tipo de produto que é, a sacanagem para mim está aí. A menina, semana passada, 15 anos, deixa eu ver seu produto. O meu é de sundae de morango, o outro creme brulee, goiaba, Coca-Cola. Então, isso aí não é produto para eu oferecer para um fumante. Você fuma Marlboro vermelho. Troca por creme brulee. Não, isso é para pegar jovem. Então, a indústria se reinventa. Então, a aromatização desses produtos é a forma que ela atenua, primeiro, aquela coisa desagradável do cigarro, quando quem não fuma, quando sente o cheiro, não acha bom. Então, essa é a questão. É uma forma aperfeiçoar o produto em termos de aroma, paladar, e oferece um produto com uma altíssima carga de dependência. E o que é que vai trazer, na sua opinião, nesse tempo todo que você tem acompanhado os seus pacientes, o que é que está trazendo maior dependência para esses jovens? A nicotina especificamente ou o que vem, aonde ela vem embrulhada, vamos dizer assim, se ela vem embrulhada num sundae, se ela vem embrulhada no creme brulee, o que está trazendo essa maior dependência? As duas coisas. Tanto é que, por exemplo, alguns estados nos Estados Unidos, como por exemplo a cidade de Chicago, já proibiu o produto aromatizado. No Brasil, já existe uma lei de 10 anos atrás que proibia o uso de aditivos aromatizantes, porque essa é a forma que a indústria tem de abocanhar o adolescente, porque um fumante ele vai parar de fumar porque ou ele adoeceu ou porque ele morreu. Então, se você não tem a entrada do jovem no mercado, o negócio acabou. Então, hoje vem com isso é um lero-lero, uma conversa para boi dormir. E tabagismo, a gente tem tratamento, Miguel, como você falou. Eu não tenho que oferecer para o meu paciente que é fumante isso como alternativa, porque isso não é alternativa. Isso é alternativa para a indústria continuar vendendo o produto e manter a dependência dela. A alternativa é parar de fumar e tem tratamento eficaz. Eu vou ensinar os ingleses a usar a técnica do cachimbo. Uma coisa que você comentou, Jaqueline, que eu acho que é fantástico, né? O tratamento. Há um tempo atrás, a gente sabia que a utilização dos PETs de nicotina ajudava o indivíduo num processo para ele caminhar aí até parar de fumar. Você acha que o cigarro eletrônico poderia fazer o papel do PET num determinado momento, também servindo como uma muleta para ele parar? Ou seja, se ele fosse bem indicado, ele até poderia ser utilizado? Ou você acha que mesmo assim o PET ainda é melhor? Sabe por quê? Tem uma diferença técnica muito importante. Quando você inala a nicotina, ela é 6 vezes mais potente que qualquer nicotina terapêutica. Então, a chance de você dar uma inalada numa nicotina, você ter um drive de dopamina,
que é a substância prazerosa, muito rápido. Então, obviamente, você fica vinculado àquilo, pela rapidez da ação. Tudo que você é recompensado de imediato, você vicia. Então, não é uma forma terapêutica adequada. Então, hoje a gente tem técnicas muito superiores a isso, mesmo usando reposição de nicotina, como a gente tem feito agora. Eu tenho uma técnica que é o fumar de castigo, só para as pessoas saberem. O indivíduo, quando vai se submeter a um tratamento, ele fuma lá 20 cigarros. E a gente sabe que o fumante, ele percebe que tem parte da dependência que é hábito e tem parte da dependência que é dependência química. Então, com essa técnica, que é o fumar de castigo, que o indivíduo tem que se isolar, levantar, fumar numa área isolada, de pé, olhando a parede, sem nenhum tipo de estímulo que não seja o cigarro, ele vai reduzir o consumo à cota química. E aí sim, você faz isso por 2 até 4 semanas e usa medicamentos também que atenuam o sintoma de abstinência e a fissura. Aí você pode entrar com a reposição de nicotina, que aí você está em pé de igualdade. E aí ela tem um efeito porque o indivíduo reduziu o consumo à cota química. E aí você tem uma boa resposta. Então, essa é a estratégia. Você tem estratégias adequadas, usando os fármacos disponíveis, a técnica comportamental que é fundamental, e simplesmente achar que substituir uma coisa por outra, isso é a estratégia da indústria para vender produto, não é estratégia de médico, não. Médico manda o indivíduo parar de fumar e oferece tratamento adequado para que ele consiga fazer isso. Então agora, Jaqueline, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que você olhe nos olhos dos cardiologistas que estão nos ouvindo, tá? E dê a eles um recado da maior importância, na sua opinião, com relação a qual a melhor estratégia para eles orientarem os seus pacientes a parar de fumar. Muito bem. Então, de forma simples e objetiva, orientem todos os pacientes a reduzir o consumo de 2 a 4 semanas antes da estratégia de cessação, que é usando a técnica do castigo. Ele tem que orientar os pacientes, toda vez que quiserem fumar, escolher um canto da casa, de preferência que tenha uma distância, área de serviço, até a parte de baixo do prédio, onde for. O indivíduo, toda vez que quiser fumar, ele tem que fazer isso de forma isolada, sem nenhum outro tipo de estímulo, olhando a parede, porque para não se distrair. Senão, o indivíduo que está com cigarro aqui, ele olha o mundo, ele viaja, né? Então, para ele reduzir o consumo de 30% a 50%, pode ser usada a bupropiona para atenuar essa fissura, ele conseguir ficar tempos maiores sem fumar, porque tem essa estratégia de ter que sair. É como a lei antifuma, a restrição social faz a pessoa fumar menos. E a técnica do castigo também faz a pessoa fumar menos. E aí o indivíduo reduziu a cota, ele está preparado para o segundo passo, que é usar uma reposição de nicotina na dose que era antes. Porque, como eu falei, a dose da nicotina terapêutica é 6 vezes inferior à dose da nicotina inalada. Então, se ele fumava um maço, ele está fumando aí 10, 12 cigarros, você vai usar a reposição de nicotina na dose mais elevada, porque isso vai dar conforto a ele, né? Então, essa é a estratégia e não tem motivo para nós, médicos, indicarmos isso, porque isso não foi estudado para isso, como a OMS determina. E eu acho que o grande recado é: a Anvisa deve continuar nessa proibição, porque a gente compara países que liberaram cigarro eletrônico com não, como o nosso país que é restrito, o número de usuários é 3 a 4 vezes maior entre adolescentes. Então, o cigarro no Brasil, por exemplo, é um produto legal. Qual que é o produto mais contrabandeado no Brasil? Cigarro. Então, a Inglaterra hoje lida com o contrabando de cigarro por causa dos adolescentes. A Austrália proibiu no mês passado o cigarro eletrônico, ela vinha nessa toada de liberar como algo, não tem combustão, redução de danos. Mudou a política, por quê? Porque causou uma avalanche de consumo entre os jovens adolescentes. Então, o Brasil está no caminho certo, as pessoas querem isso. Cigarro eletrônico não é uma questão de saúde, é uma questão de dinheiro. Então, a gente que é da área de saúde, eu trabalho com tabagismo há 30 anos, eu fico até revoltada, porque eu estou recebendo adolescentes com um grau de dependência que eu nunca vi com o antecessor, o velho cigarro, que é péssimo. E esse é pior ainda. Jaqueline, muito, muito, muito obrigado pela sua presença, por você ter determinado aí um tempo do seu tempo aí aqui com a gente para passar essas explicações, para passar essas informações que, sem dúvida nenhuma, vão ajudar muito ao nosso amigo cardiologista, você que está aí nos ouvindo. Espero que você tenha apreciado e você vai poder repetir e ouvir isso novamente quantas vezes você quiser lá pelos nossos podcasts da Rádio Sucesso. Muito obrigado, bom dia e bom final de congresso para vocês. Obrigada, Miguel. Obrigada.